palavra de hoje vamos meditar em Atos capítulo 8, verso de número 26, que fala sobre Felipe e o etíope. Nos conta mais uma vez a respeito de uma conversão, a respeito do agir de Deus para a expansão do cristianismo na época, que a gente conferiu, a gente confere no capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo, E um pouco antes, aqui no capítulo 8, verso de número 26, a gente vai conferir a conversão desse etíope, desse eunuco. Vou estar iniciando a leitura para vocês entenderem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 26. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem. Ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não explica? Assim, convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela parte da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Amém? Esse texto nos traz a entender, a conversão deste homem ao cristianismo. Assim como Paulo foi convertido ao cristianismo, aqui a gente vê a ação do Espírito Santo de Deus, guiando pessoas, tomando parte na sua parte, como instrumento, como Jesus, ele disse que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence do juízo, é ele que nos convence da justiça. O Espírito Santo, ele fez atuação aqui, mas para que o Espírito Santo fizesse a sua ação, a gente precisa entender que precisa ter pessoas disponíveis, precisa ter pessoas dispostas, precisa ter pessoas que abram o seu coração para o Espírito Santo poder tocar. E aqui a gente percebe que Felipe estava à disposição. A Bíblia fala, nos conta, que o anjo do Senhor foi até Felipe e disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Olha aqui o interessante, que foi dada a ordem, foi dada a palavra do anjo da parte de Deus para Felipe. Mas Felipe não sabia o que ele ia fazer lá. Em momento algum o anjo revela para ele o que ele ia fazer lá. Mas o homem de Deus, o apóstolo, o discípulo que tem intimidade com Deus,
sabe que quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma palavra, tem algo a ser feito. Porque Deus, ele não ia dar uma ordenança, dar uma palavra para ele por nada. Então ele já foi preparado, sabendo que algo teria para que ele pudesse fazer da parte dele. Então aqui a gente percebe que nesse caminho, qual anjo dá essa ordem para Filipe, ele encontra nessa estrada, né, um etíope. Etíope é o quê? Da Etiópia, né? A Bíblia fala que esse homem tinha ido a Jerusalém prestar culto a Deus, fazer a tua adoração a Deus, porque ele estava, né, diante da lei judaica lá ainda. Então ele foi para Jerusalém prestar culto a Deus, mas em Jerusalém tinha a lei judaica, era o judaísmo, era a lei que imperava naquela época. Até então o cristianismo estava iniciando a tua plenitude, o teu crescimento. Naquela época o cristianismo era pouco conhecido, tanto que Jesus, tanto que o próprio Deus, os seus discípulos, os apóstolos, começaram a expandir o reino de Deus, anunciando as boas novas de Cristo Jesus, pregando o Evangelho. E até então o cristianismo começou a crescer. E acontece nessa caminhada que ele vai até Jerusalém, presta o seu culto ao Senhor, e na sua volta, a Bíblia fala que Filipe está próximo a ele, mas aí o Espírito Santo toca nele e fala: se aproxima daquela carruagem. Filipe, sem saber o que era para fazer, né? É porque é diante da nossa obediência à palavra de Deus que ele nos revela. Quando a gente começa a ser obediente à palavra de Deus, há revelações na nossa vida, há revelações da parte de Deus. Moisés, quando recebeu a ordenança de Deus, larga a tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não sabia, precisou ter obediência, precisou dar ouvido à voz de Deus para que ele pudesse entender. Olha o que aconteceu com Moisés após ele dar ouvido para a palavra de Deus. Então devemos dar ouvido em Jesus para o que Deus tem falado em nosso coração. E a Bíblia fala que o Espírito Santo deu a sua ordem para Filipe se aproximar daquela carruagem. E lá ele ouviu o etíope lendo a Escritura, lendo o Velho Testamento. E ele fala a respeito do próprio Cristo. Ele estava lendo, mas não conseguia entender. Ele não entendia o que estava lendo. Aí fala assim, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? O que tem de pessoas hoje em dia que lê a Bíblia, mas não entende? Tem pessoas que lê a Bíblia, mas não entende. Por isso que é interessante, é fundamental a gente buscar entender. Se a gente não entende a mensagem qual a gente está lendo, busque aquele que entende. Tem pessoas que entendem. Fala com o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Peça ao Espírito Santo para te mostrar. Talvez você tenha comunhão com a igreja e chega no seu pastor, pede para ele te ensinar. O Espírito Santo vai usar o seu pastor também. O Espírito Santo revela. Então, se a gente ficar no acomodismo, não estou entendendo, vai fechar a Bíblia, deixar ela empoeirar de lado, não vai adiantar de nada. Devemos buscar o conhecimento, buscar entender aquilo que não entendemos. Deus, ele viu no coração daquele etíope. Deus, ele sonda o coração de todos. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então ele percebeu que aquele etíope não tinha o conhecimento, não estava entendendo. Então creio eu que ele estava em debate consigo mesmo: o que está acontecendo aqui? Quem que é esse? Tanto que ele pergunta para Filipe:
Ele está falando dele mesmo ou é de outro? Então ele tinha uma questão dentro dele que ele não tinha uma resposta. Então o Espírito Santo, ele trabalhou na vida desse etíope. E assim ele pode trabalhar na minha vida, na sua vida também. Aquilo que você não tem o entendimento, peça a Ele que Ele vai te revelar. Assim como eu também, muitas coisas e era escura, eu não conseguia compreender. Então a gente tem que persistir, a gente tem que buscar a força de Deus, buscar o entendimento, falar: Senhor, abra a minha visão, abra o meu entendimento, eu preciso entender, eu quero entender, porque a palavra é dEle. Se você não está entendendo a palavra dEle, Ele vai te revelar. E esse etíope, ele teve essa revelação. Filipe mostrou para ele o que estava escrito, o que estava sendo dito naquela mensagem. Filipe era um servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, cheio da unção, cheio do Espírito, que anunciou as boas novas. Por isso que é interessante nós buscarmos nos encher, para que possamos fazer da nossa parte também, abençoar outras pessoas. Quantos ouvem falar de Jesus? Todos ouvem falar de Jesus, mas quantos conhecem a Jesus? Quantos conhecem a Jesus? Porque não adianta nada você só ouvir falar de Jesus. Ah, Jesus salva. Mas conhecer Jesus intimamente é algo interessante e importante para cada um de nós. Ouvir falar de Jesus não é simplesmente o fundamental. Você precisa saber, entender quem é Jesus. Quem é esse Jesus? Como que eu posso me aproximar mais deste Jesus? Se Ele é Salvador, eu preciso me aproximar cada dia mais da salvação. Eu preciso conhecer este Jesus, preciso ter intimidade com esse Jesus. Deus, Ele não olhou para Jesus no dia do seu batismo, o dia que veio uma pomba, que veio o Espírito Santo e a forte voz do Senhor que falou: esse é meu filho, a qual eu me alegro, a qual eu me comprazo. Jesus veio para ser exemplo. Se buscamos andar nos passos, nos caminhos de Jesus, assim como Ele nos disse, porque os passos dele é o caminho do tesouro, é o caminho para a eternidade, é o caminho para a nossa salvação. Assim como esse homem, ele foi convertido ao cristianismo, porque ele estava inculcado no coração dele. Deus, Ele sabe do nosso coração. Que nesse momento Deus possa sondar o seu coração. Se você tem sede de conhecer a verdade, Jesus vai te revelar. Jesus vai revelar ao seu coração aquilo que está inquieto, aquelas questões que você não está conseguindo compreender da parte de Deus. Deus, Ele vai te revelar, porque Ele não te deixa desamparado. Deus, Ele sabe da sede que você tem no seu coração. Deus, Ele sabe da necessidade, da vontade que você tem de conhecer a Ele. Ele vai converter o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura a eternidade, porque Ele nos ama mediante a graça. Ele não precisa que você mereça para que Ele venha te amar. Ele mandou o teu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como esse homem foi convertido ao cristianismo, se converteu a Cristo, nós também devemos fazer uma autoanálise. Será que estamos literalmente convertidos a Cristo? Será que o nosso coração está convertido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque não adianta somente saber que Jesus veio. O que falta é a gente buscar o nosso relacionamento com Ele. Amém? Da minha parte, a semente foi lançada, que o Espírito Santo de Deus possa terminar a obra em seu coração. Amém? Glória a Deus.
Senhor.